Algumas vezes nós estamos preocupados. Como que nós vamos fazer? A gente precisa consertar isso, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa comprar aquilo outro. Isso se torna uma prioridade na nossa vida, mas quem te mantém vivo não é você, nem o teu trabalho, nem o teu salário, é Deus. Porque deixa você cair numa cama doente, que a tua empresa te substitui no outro dia. Quem te acorda todo dia com saúde é Deus. Quem te dá força e sabedoria para o seu trabalho é Deus. E nós achamos que nós que controlamos a nossa vida, é com a força do nosso braço que nós mantemos a nossa família. Amigo, servimos ao Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Por que nós estamos preocupados com o futuro? A mulher de Pedro estava preocupada. Pedro, como que eu vou fazer? Eu não tenho como manter mais a nossa família. E Jesus falou simplesmente: Pedro, joga a rede do outro lado. A maior pesca da história. Pedro vendeu peixe naquele dia, tanto peixe, que ele pagou a conta e deixou um crédito de 3 vezes mais do que ele devia. Sabe por quê? Pedro estava preocupado com o crescimento do reino. Você está preocupado com o quê? De repente a gente fica preocupado com a casa que a gente precisa comprar, o carro que a gente precisa colocar. A Bíblia fala: aquele que me é fiel sobre o pouco, sobre o muito eu colocarei. É uma promessa de Deus. Eu quero terminar o sermão de hoje lendo a última parte desse período que nós estamos. Eu quero convidar para você ler junto comigo o verso 28. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, ao qual ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, e que não pouparão o rebanho, e que dentro de vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Nós queremos converter pessoas, mas nós não estamos dispostos a ficar noite e dia chorando, para que o Espírito Santo toque no coração dessas pessoas. Nós não estamos dispostos a ficar dia e noite, 3 anos suplicando e clamando ao Senhor para que haja uma conversão. De repente você tem alguém da tua família que está fora da igreja, e o seu sonho é que essa pessoa se sentasse contigo neste banco aqui. Quer a receita? 3 dias, 3 anos, noite e dia suplicando, para que a verdade alcance essas pessoas. É jejum e oração, meu irmão. Nós precisamos de poder. Qual é a maior necessidade dessa igreja? Poder. Nós precisamos de poder. E nós só vamos alcançar o poder se nós nos colocarmos na mão do Senhor, dia e noite, clamando pelo derramamento do Santo Espírito de Deus. Eu quero terminar com uma história. Havia um pregador na Escócia, o nome dele Clifford. E a Escócia estava passando pelo processo da Revolução Industrial. E as pessoas, cada vez menos, elas acreditavam no Evangelho. E ele começou a orar. A Escócia é um país pequeno, é um país nórdico, fica lá no leste europeu. E ele começou a clamar ao Senhor: Senhor, me dá a Escócia. Senhor, me dá a Escócia. E ele passou 17 anos clamando para
que o Senhor desse a ele a Escócia. Um dia, Clifford subiu num palanque na praça para pregar o Evangelho. A Escócia, naquela época, tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas. A Escócia faz parte do Reino Unido, então algumas pessoas se denominavam escoceses, mas não moravam na Escócia. Esse conjunto de pessoas dava 2 milhões de pessoas. E ele subiu para pregar numa praça. E as pessoas contabilizaram 1,5 milhão de pessoas ouvindo o Clifford naquela manhã. Todos que moravam na Escócia foram ver aquele homem pregar. Quantos convertidos eu não sei. Mas a Escócia ouviu o Clifford abrir a palavra do Senhor e pregar o Evangelho. A minha e a tua oração tem que ser: Senhor, me dá o santo do mundo. Senhor, me dá o santo do mundo. Mas tem que ser todo dia, toda noite. Você tem que chorar por esse condomínio. Senhor, neste momento existem pessoas que estão deixando o seu lar, sua família para trás. Existem pessoas que moram nesse condomínio que não acreditam em Ti. Existem jovens nesse momento, Senhor, que estão usando droga. E eu estou orando por esses jovens, eu estou clamando por esses jovens. E você vai ver se o Senhor vai ou não vai te dar essas pessoas. Eu queria te convidar para fazer essa oração agora. Nós vamos orar por esse condomínio. Nós vamos orar pelas pessoas que moram aqui, pelas lideranças que cuidam deste lugar. Nós vamos orar pelos lares deste lugar. E nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, me dá o santo do mundo. E se você esqueceu, não se esqueça. Se nós não tivermos filhos, nós vamos morrer. Por isso, aquela frase de Raquel tem que ser a nossa frase: dá-me filhos, senão eu morrerei. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Nós vamos fazer uma oração, depois nós vamos cantar um hino e nós vamos nos despedir. E eu queria que você fizesse desta oração a sua oração diária. Sabe, você precisa clamar ao Senhor: Senhor, eu quero ser relevante no meio dessa comunidade. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero pedir, suplicar ao Senhor que o Senhor me dê o santo do mundo. Feche seus olhos e vamos falar.